discurso muito importante entre Jesus e seus discípulos. E essa realidade que a palavra de Deus norteará o meu coração e o teu coração a partir de agora. Onde muitos daqueles se deparavam com a realidade de prodígios, sinais, maravilhas, que aquele Jesus, na autoridade em seu nome, assim o fazia. Mas há um determinado momento onde o discurso do Evangelho começa a desenhar que o Evangelho é um caminho estreito, estilo de vida apertado. É difícil caminhar por ele, é difícil seguir por esse caminho. O Evangelho, na verdade, não é aquilo que as pessoas estão dizendo lá fora, de que é um caminho de facilidade, que é um caminho verdadeiramente que você pode andar do jeito que você está andando. Nosso Deus diz: venha do jeito que você está, mas Ele não deseja que você permaneça da forma como você chegou até Ele. E os discípulos estão atônitos para saber do decorrer das coisas que aconteceriam na vida do povo, na vida deles, e no meio da geografia do Império Romano. Pedir só que a Vitória possa desligar esse ventilador, ele está atingindo bastante aqui nesse sinusite, minha garganta. Muito obrigado, Vitória. Está com uma benção até agora. A partir de então, a folha vira para lá e meu nariz coça para lá e para cá. Voltando aqui o texto, de modo que esse convite que Jesus traz aos seus discípulos é o mesmo convite que o Santo Espírito de Deus quer fazer o coração de cada um de nós nessa noite. Mas é um convite que eu posso te dizer logo de cara, de início, ele não é fácil, mas é um convite especial, é um convite que muda a história de vida, é um convite que transforma a vida, é um convite que qualifica a vida, é um convite que traz paz, é um convite que traz vida eterna, é um convite que traz salvação e que traz restauração para a vida de qualquer pessoa que aceita esse convite, que recebe em seu coração, de fato, este convite. Mas esse convite é um convite nada fácil para mim e para ti. É o convite onde Jesus, no momento do discurso, na companhia dos seus discípulos, ele diz: olha, se vocês de fato querem ser meus seguidores, se de fato vocês querem caminhar comigo, se de fato vocês querem ser meus imitadores, vocês precisam fazer três coisas fundamentais. Três coisas imprescindíveis. Três coisas importantíssimas. E ele começa dizendo: vocês precisam carregar a sua cruz. A primeira colocação de Jesus é que para segui-lo, para caminhar com ele, necessário é carregar a nossa cruz. Olha para quem está do teu lado e diga: há uma cruz para você carregar. Há uma cruz. Há uma cruz para carregar. Pessoas que um dia começaram a carregar a cruz, viram que a cruz tem um peso, que ela é pesada, falaram: opa, deixa eu deixar ela de lado aqui. Quando eu me refazer, quando eu me erguer de novo, eu pego e carrego essa cruz novamente. Alguns que caminham um determinado percurso, a cruz começa a pesar, logo abandonam a cruz e vão viver a vida do velho homem. Mas nós vamos ver que diante desse convite de Jesus, para que eu e você venhamos a carregar a cruz dele, ele nos traz três considerações. A primeira, que carregar a cruz é um dever diário. Vira para quem está até lá e fala: campeão, carregar a cruz é um dever diário. Carregar a cruz é um dever diário. Significa que não é para carregar a cruz só quando o dia está nublado. É carregar a cruz diante de dias de chuva. E é carregar a cruz diante de dias como esse de domingo. Um sol fervente sobre nossas cabeças. O interessante é que Jesus está narrando um fato que ele virá a experimentar. Jesus já sabia que ele passaria por uma morte e morte de cruz. E ele sabia quão pesado seria para ele carregar não o pecado dele, porque
Jesus em si nada pecou, mas carregar o pecado de toda a humanidade. E ele ilustra esse fato dizendo: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cada dia, tome a sua cruz e siga. A narrativa da época mostra que a realidade da crucificação era uma condenação imposta para os piores criminosos da época. E ao criminoso que recebia a imputabilidade de uma condenação de cruz, sobre ele era outorgado, imposto a seguinte ordem: você foi condenado a ser morto e pela morte de cruz. Logo, você vai carregar pelas ruas da cidade a sua própria cruz. Só que na maioria das vezes, Célia estava até ilustrando esses dias essa realidade, a cruz, ela era confeccionada de acordo com a estatura do condenado. Durava aproximadamente entre 4 a 7 dias para preparar o madeiro, a cruz, para o condenado. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi condenado num dia e foi crucificado quando? No mesmo dia. Ele vai para lá, ele volta para cá, ele vai para lá, ele volta para cá, vai para Pôncio Pilatos, vai para a mão dos fariseus ali condenando em praça pública, é entregue ao açoite, sai do açoite, aí começa o caminho chamado de Gólgota, lugar de caveira. Mas como não havia uma cruz para o tamanho de Jesus, logo ele carregou uma cruz do tamanho que tinha lá. Pegaram lá no estoque, ou montaram lá, eu não posso te alegar porque a Bíblia não nos dá essa garantia acerca disso, mas pegaram uma cruz que não tinha a estatura e a medida de Jesus, e deram para que ele carregasse. Boa parte do percurso ele carrega sozinho aquela cruz. No Império Romano ele colocava essa postura: o condenado carregava até o lugar da sua crucificação a sua própria cruz. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos acompanhar essa leitura que fala a respeito de algo muito importante, nosso dever diário. Nós vamos entender como é que é essa dinâmica de carregarmos essa cruz no nosso dia a dia, no dia que se chama hoje. A palavra do nosso Deus diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama para que nenhum de vós endureça pelo engano do... Convida a igreja a ler esse texto e prestar atenção nesse texto. O método da morte de Jesus foi uma morte física, daquela condenação da cruz. Mas o texto que o apóstolo Paulo escreve a cada um de nós, a realidade imposta e apresentada a cada um de nós, diz respeito a um outro fato. Não da morte física, mas da morte espiritual. Da morte no qual, quando nós tomamos a nossa cruz, dos nossos erros, dos pecados cometidos em Adão, da qual toda a humanidade destituída foi da glória de Deus, há um peso que se carregar. Há uma cruz para carregar. E é uma cruz para ser carregada diariamente. No dia que se chama hoje, para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado.
Você pode acompanhar em Mateus capítulo 10, versículo 38. A palavra vai dizer: quem não toma a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Significa que a cruz que eu e você temos que carregar, o pastor não vai carregar por você. Seu pai, que é crente, cristão, evangélico, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não tem poder, não tem autoridade para levar por você. Não adianta atribuir o erro, o pecado do irmão, porque a salvação ela é, a cobrança será, o julgamento será. Ah, pastor, mas tudo que é crente lá fora está pecando. Ah, pastor, os crentes estão tudo por aí fornicando. Ah, pastor, os crentes por aí fora estão tudo mentindo. Ah, pastor, os crentes por aí fora estão tudo comprando produto pirata. Você não é todo mundo. E no julgamento final Deus vai chamar. Eu quero chamar aqui todo mundo do grupo e eu vou julgar a medida da atitude do grupo. Não. Ele vai julgar a sua atitude, a minha atitude. Ele vai cobrar de nós como foi a nossa conduta em vida aqui na terra. Na quinta-feira eu ministrei uma frase que eu achei muito interessante. Tal frase diz o seguinte: nós somos livres. Repita comigo. Eu sempre serei livre. Para fazer as minhas próprias escolhas. Porém, contudo, entretanto, todavia, serei escravo para sempre das minhas próprias consequências. Viram que responsabilidade? Nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas. Mas a partir do momento em que fazemos a escolha, tomamos a decisão, seremos a partir de então escravos das consequências que tal escolha certamente resultará. Se você fez uma boa escolha na carreira profissional, você irá receber boas consequências. Se você fez boa escolha na sua vida conjugal, você vai receber boas consequências. Tomou decisão errada, vai pagar o preço da consequência pela escolha e decisão errada. Então por isso nós precisamos saber que tomar a cruz é um dever diário, onde a cada dia o nosso eu é mortificado, é renunciar à nossa própria vontade. Mas não é uma atitude de um dia, precisa ser uma atitude diária. O que eu tenho percebido como pastor, e na companhia de muitos amigos pastores, é que existe muita gente que de primeira mão ergue e recebe a Jesus, e naquele dia, naquela semana, carrega a cruz. A cruz está pesada, abandona a cruz e volta a viver a vida lá no mundo. Mas a obra que Deus quer fazer na sua vida, ela vai ser aperfeiçoada dia a dia, de glória em glória, aperfeiçoada. Logo, você não pode abandonar a sua cruz no meio do caminho. Mas você precisa carregá-la porque ela é um dever diário. Para a gente concluir o primeiro tópico, Romanos capítulo 6:11 diz: gostamos muito de ouvir sermões sobre a morte de Jesus, uma adaptação do versículo. Mas não queremos nos considerar mortos para o pecado. É bom demais a gente ouvir falar sobre cruz, ouvir falar sobre morte e ressurreição de Jesus. Mais difícil é verdadeiramente reconhecer que foi através do sacrifício de Jesus que permitiu com que hoje você respirasse, com que hoje, quando você acordasse, você tomasse um bolinho de café, bebesse uma água, um suco, um Nescau, que você almoçasse nesse domingo e que você chegasse até esse lugar na noite desse domingo. Nós precisamos tomar uma postura diante do Senhor, diariamente na nossa vida. O convite de Jesus é: tome a sua cruz e a conduza diariamente, dia após dia. Doa
quem doer. Ah, pastor, concordo. E eu, a partir de hoje, eu vou tomar essa minha cruz, eu vou carregar. Mas eu preciso te dar uma notícia e trazer sobre o teu coração uma orientação. O versículo 23, que nós acabamos de ler, vamos voltar lá para Lucas capítulo 9. A gente vai acompanhar a continuidade desse discurso de Jesus. Versículo 23 do capítulo 9, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo dói, igreja. Porque negar a si mesmo é renunciar ao seu próprio eu. Negar a si mesmo é abandonar aquilo que você muito estima, mas que desagrada o coração de Deus. Mas que, a despeito de te agradar, corrompe o teu ser, degrada o teu ser. Renunciar o eu é matar o eu, é crucificar o eu. É dizer, o meu eu, a partir de agora, não tem mais a última palavra. O meu eu não prevalece mais naquilo que eu quero. Mas a minha vontade passa a ser fazer a vontade do meu Deus. Tal qual a vontade do nosso Deus, ela é boa? Quem aqui tem uma vontade que seja boa, perfeita e agradável? Fique de pé e dê um glória a Deus bem amplo. Porque nós sabemos o quanto nós erramos. Porque nós sabemos o quanto as nossas vontades tendem a ser superficiais e emocionais. Outras pessoas estão envolvidas nos vícios e não conseguem abrir mão, renunciar o gole daquela cerveja. Teixeira, ele me contou algo que ele não imagina que tanto me impactou. Simples comentário que ele fez comigo. Ele falou, pastor, quantas vezes eu bebia durante toda uma noite, durante toda uma madrugada, chegava em casa só pela graça de Deus, e era justamente pela graça de Deus que você está aí, certamente Deus, você sabe disso. Ele falou, no outro dia, quando eu acordava, quando amanhecia, aquela ressaca, pastor, ela me envolvia de tal forma que a cabeça, conforme você falou, não foi, Deixando? Parecia que não tinha tamanho. Que cada pisada que ele dava era parecia que era uma bomba atômica explodindo dentro da cabeça dele. E aí ele dizia assim, pastor, pensando, né, falando comigo, eu pensava, pastor, eu não bebo mais. Esse negócio não presta. Tem gosto ruim. E ainda dá no outro dia uma tremenda dor de cabeça. Mas logo assim os dias passavam e ele voltava a beber tudo de novo. Voltava a beber tudo de novo. Porque a melhor forma da gente abandonar o vício é quando a gente convida o Santo Espírito de Deus para habitar em nós e ele faz uma obra completa. Porque aquilo que nós não temos condições de fazer, Jesus faz por nós. Ele está aí, um homem livre, liberto, restaurado e longe da terrível loura gelada. A glória do Senhor. Existem pessoas aqui que chegaram carregando um pecadinho de estimação, que está difícil largar, que está difícil de abandonar, seja da mentira, seja pelo desvio financeiro. O inimigo é astuto. O sogro essa semana recebeu um convite tentador, e louvado seja Deus, porque ele venceu e superou esse convite, não aceitou manjar de Satanás, do capeta, do inferno. O vizinho nosso virou para ele e ofereceu para ele uma televisão de 50 polegadas por R$1.000. Televisão que na loja tem R$3.000. Não, mas como é que vem? Você comprou, ele está satisfeito? Eu falei, não, mas vem. Não. Eu aprendi com a minha mãezinha quando eu era bem pequena, que aquilo que é dos outros, tendo sido retirado do outro, para ser entregue, dado ou vendido para alguém, não é meu, não pode ser meu, e não é correto eu receber, não é correto eu aceitar. Sua mãe te ensinou isso? Eu soube que foi ousado. Não conheço essa história não, mas ele falou, eu conheço, então obrigado, não quero comprar não. Quantos o quê? 50? Meu irmão, em nome de Jesus, eu não vem perguntar quem é esse homem não, tá? A porta não, tá? Eu repreendo no nome de Jesus.
Mas quantos lá fora iriam dizer o quê? 50 polegadas? Parcela em quantas vezes? Parcela aí. Mas o produto foi extraviado. Esse produto, para chegar na tua mão, foi tirado da casa de alguém, foi tirado da loja, foi tirado de algum lugar. Não interessa, o negócio vai vir lá e vai ficar bonito lá na minha sala, todo mundo chegar lá, 50 polegadas, o cinema de Bangu mudou de lugar e agora é na tua casa, é isso, meu irmão? Mas você vai pagar o preço dessa sua consequência. Meu carro foi batido, sem seguro, eu e o irmão José, estamos pela graça de Deus, certamente o carro que Deus tem para mim é infinitamente além daquilo que eu tinha e pensava, e o carro que Deus tem para você é infinitamente melhor do que você possa imaginar. Eu e José estamos com um carro batido. Prejuízo um maior que o outro. Mas as nossas vidas foram poupadas para a glória do Senhor. Amém, irmão José? Amém. Eu contei aqui, virou uma pessoa, um condomínio onde eu moro, na frente da minha filha, na minha frente, falou, papai, estava no seguro não? E Camila sabe disso, eles xingavam uma meia dúzia de palavrão, e falou, rapaz, mas não está no seguro, tem como resolver. Bota na mão de um despachante, o despachante assina tudo, ele faz um esquema com uma seguradora, a seguradora nem vem aqui, tu dá entrada no seguro, 2 meses depois, a seguradora vem e cobre o prejuízo como se você tivesse batido em algum lugar, tu solta o carro em alguma esquina dessa da vida, e eles cobrem para você. Aí eu olhei para ele assim, ele deu aquela olhada, ele viu que eu não gostei, ele viu, realmente ia reprimir, ele disse, não, mas eu estou falando isso, mas eu sei que você é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que esse cão pirolento do inferno, de Satanás, usando a boca desse homem, para me tentar, ele mesmo recuou na fala. Meus irmãos, pagar uma prestação, são 50 prestações de R$732, sem poder usar o carro do ano. Aí vem Satanás e diz, aí rapaz, você pode muito bem fazer esse esquema, fazer isso aí, ter o carro zero, novo aí em suas mãos, negar a si mesmo dói. Mas eu te digo que o melhor de Deus está por vir. Amém. Mas só que nós precisamos negar a nossa vontade, negar o nosso eu, abandonar a vida de pecados, largar aquilo que verdadeiramente é prática do pecado. Como nós largamos a prática de pecado? Quando nós temos um coração contrito e um coração com arrependimento na presença do nosso Deus. A palavra de Deus em Tito, capítulo 2, do 11 ao 12, diz, porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, a viver de maneira justa e piedosa nesta terra presente. Viver uma vida sensata, viver uma vida justa, viver uma vida santa na presença de Deus nesse exato momento. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz, e aqueles que pertencem a Cristo Jesus mortificam a sua natureza humana, com todas as suas paixões e desejos. Significa que aquele desejo que você tinha antes não tem mais. Aquela opressão que você sentia antes não sente mais. O peso daquela culpa de ir para uma orgia da vida, ir para uma noite de bebida, e chegar de madrugada e voltar vazio para dentro da sua casa. A partir do momento em que você carrega a sua cruz, que você nega a sua vida de pecado e se arrepende, Deus vem e muda a história da sua vida. Muda a história da sua vida. Porque nós abandonamos essa vida de pecado. Abandonamos essa vida de iniquidade. 1 Pedro 2, versículo 24. Você pode abrir aí e acompanhar. A palavra de Deus diz, carregando Ele mesmo em seu corpo. Quem carregou em seu corpo? Jesus carregou sobre si o madeiro. Carregou os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Tem muito crente que fica no cai e levanta. Tem muito crente que um dia está no azeite, outro dia está no vinho, um dia está no vinagre, outro dia está no óleo, um dia está na água, um dia está na Coca-Cola. Uma inconstância de vida. A palavra do nosso Deus em João capítulo 15 diz que aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Necessário é a gente permanecer, a gente se manter perseverante no caminho. Mas nós precisamos negar a nossa vontade, porque a vontade de Deus ela sempre será além da nossa.
melhor do que a nossa, agradável além da nossa e perfeita para nossas vidas. Terceiro e último lugar, para nós concluirmos essa palavra. O convite de Jesus, em primeiro lugar, é para nós levarmos a nossa cruz somente na primeira semana, amém? Não, amém. Para nós levarmos diariamente. E ele diz que nós precisamos levar a nossa cruz diariamente e que nós precisamos levar a nossa cruz negando o nosso eu, negando essa vontade do velho homem. Em terceiro e último lugar, ele diz que nós devemos levar a sua cruz carregando, sustentando o peso dessa cruz. Muitas vezes as pessoas querem o caminho de Jesus porque sabem que o caminho de Jesus é o melhor caminho. É o caminho de vida, é o caminho de paz, é o caminho mais excelente. Mas não querem pagar o preço de caminhar com Jesus. A todos que estão ouvindo, que nos visitam, a igreja, sem dúvida, cada um aqui, saiba que é duro, é difícil carregar o peso da cruz. Mas saiba que é glorioso, maravilhoso receber o galardão, as bênçãos, a graça e as vitórias que vêm até nós através do sacrifício da cruz. Leve a sua cruz e suporte o peso dela. Leve a sua cruz e mantenha firme, ainda que ela faça o seu ombro sangrar. Mas porque para você está reservado algo muito especial. A palavra do nosso Deus diz no versículo 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que quiser ter uma vida fácil, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim, por amor de Jesus, perder a sua vida, a salvará. Veja que é um trocadilho, é um paradoxo da fé. Quem, por amor de Jesus, perde a sua vida, quer dizer, entrega aquela velha vida, ganha a verdadeira vida. Mas quem pensa que está ganhando a vida boa, a vida mansa lá fora, de fato perde a verdadeira vida. Perde a verdadeira vida. Abra a tua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ver uma realidade importantíssima que o apóstolo Paulo ministra aos nossos corações. Ele diz o seguinte: suportar o peso da cruz, porque a nossa, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz: suportar o peso da cruz é porque a nossa tribulação ela é leve e momentânea. Ela produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Um teólogo chamado C.S. Lewis, ele é o escritor do filme As Crônicas de Nárnia, Leão, A Feiticeira, Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian e outros filmes aí que possivelmente vocês tenham visto. Ele escreveu uma frase que eu achei muito linda e anotei para que eu não viesse a me esquecer. A frase de C.S. Lewis diz: a coisa mais terrível, quase, preste bem atenção, quase impossível, é o ser humano entregar o seu ser totalmente, todas as suas vontades, todas as suas reservas, toda a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a viver uma vida de abundância na presença de Deus. Porque qualquer adversidade que você passa a viver quando você tem Jesus no seu coração, passa a ser vencida, superada no poder, na autoridade, na força, no braço forte do nome do nosso Deus. Amém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite. Quando você cai enfermo, quando a sua vida porventura um dia se resumiu ao quarto de hospital, quando você enfrenta uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise financeira, a crise do desemprego, para quem você recorre? Para quem você grita? Para quem você pede socorro? Ah, pastor, já teve uma ocasião que eu pedi ajuda do meu patrão e meu patrão me socorreu. Mas será que o teu patrão ele vai te socorrer em todas as tuas necessidades? Ah, pastor, já teve ocasiões em que a minha esposa pode me ajudar, mas será que a tua esposa em absoluto ela pode suprir todas as tuas necessidades?
Agora eu estou aqui para te dizer de um Deus, de um Jesus, que Ele pode tudo fazer por você, tudo suprir na sua vida, para que cada momento difícil que você vir passar, você possa olhar para o alto e dizer: eu tenho um Deus que peleja por mim. Viver uma vida na presença de Deus não significa facilidade, vem e para de sofrer, não, mas significa você vai enfrentar lutas como todo mundo lá fora enfrenta. Mas sabe qual é a diferença do cristão, você que nos visita, que me ouve a voz do Espírito Santo através da minha vida? Que o crente ele passa dificuldade como não crente passa. Nós passamos dificuldade como aquela pessoa que a essa hora está lá no bar bebendo enquanto a família dele está em casa. Ele passa dificuldade como eu passo. Mas sabe qual é a diferença? É que quando ele passa uma dificuldade, ele vai para o bar beber. Quando eu passo uma dificuldade, eu me coloco de joelhos em oração ao meu Deus, e o meu Deus me responde com poder e glória. E responde a muitos desses que estão aí ao redor, ao lado e junto de vocês. E aí ele nos socorre. É por isso que você que me ouve, que ouve a voz do Espírito Santo de Deus através dessa palavra, quando você vai no sepultamento, você olha e vê de um lado uma família que não conhece a Jesus. Desespero. Eu vou me matar, eu vou me jogar, eu vou me enterrar junto com ele, eu vou junto. Você vê aquela coisa desesperadora, agonizante. Do outro lado você vê uma família que tem a presença de Deus no coração, que está sofrendo a dor da partida do pai, da mãe, do filho, do sobrinho, do neto, que está chorando lágrimas ali de saudade. Mas você vê o refrigério do Santo Espírito de Deus. Porque quando a família é enlutada daquelas pessoas que não têm Cristo Jesus e estão em desespero, nós desse lado estamos verdadeiramente chorando pelo coração humano. Mas o nosso espírito louva ao Senhor, porque nós sabemos que aquele que está morto ali, o corpo está morto, mas já ressuscitou na glória do Pai Celestial. E para nós, servos de Deus, para nós cristãos,